Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a gloriosa graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre cada um dos irmãos. Amém? Quando eu falo que às vezes a gente está louvando ao Senhor e dá vontade da gente dar uns pulos, Juva, na presença do nosso Deus, da gente exaltar, da gente levantar nossas mãos, da gente estar diante do nosso Deus, meus irmãos. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, a gente é levado a olhar uma outra dimensão, que está além do tempo. João é conduzido para uma outra dimensão. E na dimensão do trono de Deus, existe adoração contínua. Constantemente o nosso Deus é adorado. Então pense bem, se nós temos essa nossa grande esperança, de quando Jesus voltar, fazemos coro aos querubins, aos serafins que já estão adorando ao Senhor, nós precisamos, todos os momentos que estivermos aqui na casa do Senhor, nas nossas casas, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele, e somente Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa energia. Dizer, adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar a voz de um adorador. Amém? Meus amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o Salmo 19. Nós começamos a analisar esse salmo muito rico, o Salmo 19. Na quarta-feira passada, eu prometi que nós faríamos isso em 3 momentos. Hoje é o segundo momento. Salmo 19 é um salmo davídico. Eu gostaria de ler todo o salmo novamente, mas nós já trabalhamos até os versículos 6, então nós não vamos repetir os versículos de 1 a 6. Vamos lá? Estou lendo na versão NVI. Dudinha já sabe, né, Dudinha? Vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai diante do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Verso 7, preste bem atenção comigo a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, meus queridos? Podem se assentar. Meus amados, a semana passada nós começamos a refletir sobre esse salmo, e nós falamos que esse salmo, como o próprio título traz nas nossas Bíblias, é um salmo escrito pelo rei Davi, pelo poeta Davi. E Davi, ele tenta desafiar o povo de Israel a se render a Deus e a sua palavra de várias maneiras. Primeiro, dos versos 1 a 6, nós refletimos semana passada, Davi ele contempla a criação. E ele traz um elemento como exemplo dessa criação que é tão bela de Deus, que é o sol. Ele diz, olha, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, que é um paralelo para os céus, revelam
as suas obras, ou anunciam as suas obras. E aí então ele traz o exemplo do sol, como Deus faz com que o sol, ele como um noivo que sai do seu aposento, perpasse desde o leste até o oeste, revelando o seu calor para a criação. E Davi, quando olha para a criação, ele vê o próprio Deus, como um artista que está por trás da sua obra de arte. Davi consegue perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus. Dos versos 7 até o verso 10, Davi sai da criação, obrigado minha irmã, Davi sai da criação e passa agora para a lei do Senhor. Se a criação revela que Deus é sábio, que Deus é grande, que Ele é poderoso, o que será que a palavra de Deus revela? Davi então agora passa a meditar na lei, nas Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento na época dele. O Antigo Testamento, a palavra de Deus revelada até então. O que essa palavra fala? O que essa palavra gera no coração do povo de Israel? O Salmo 19, ele é dividido em 3 partes. A primeira, Davi convida seus leitores a contemplar a criação e perceber na criação a glória do Criador, levando as pessoas para uma adoração. Na segunda parte, que vai dos versos 7 até o verso 10, que a gente vai tentar meditar hoje, Davi convida seus leitores a contemplar a lei do Senhor, a palavra de Deus, e perceber a beleza da sabedoria do Criador, fazendo com que o povo de Israel meditasse e obedecesse essa palavra. Em último lugar, dos versos 11 até o verso 14, Davi convida seus leitores a oferecerem uma resposta de submissão diante da revelação do Criador, para que eles sejam transformados. Isso a gente vai ver na outra semana, na próxima quarta. Pois bem, esses versos 7 a 10, que eu gostaria de chamar a sua atenção, se você parar para pensar comigo, esse versos 7 a 10, ele é dividido em 3 partes. O primeiro lugar, o salmista aponta quais são os resultados da palavra de Deus na vida de um homem e de uma mulher, que decide meditar e obedecer na palavra do Senhor. Quais são os resultados que a palavra de Deus gera no coração de uma pessoa? Depois, Davi apresenta o caráter da palavra de Deus, o que é a palavra de Deus. E em terceiro lugar, Davi espera que o povo de Israel, ao cantar esse cântico, desse uma resposta para a palavra de Deus, que está no verso de número 10. Então, com a sua Bíblia aberta, eu queria caminhar com vocês nesses 3 passos, para a gente entender qual é o objetivo de Davi, quando escreveu esse salmo, tanto para o povo de Israel, como Deus, para os nossos corações nessa noite. Em primeiro lugar, quais são os resultados da palavra de Deus no coração de um homem e de uma mulher, que decide ouvir, meditar e se render à palavra de Deus? Em primeiro lugar, veja comigo o verso 7, a parte A, que a palavra de Deus traz força ao cansado. Na minha versão diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Eu chamo a sua atenção para essa palavra perfeita, porque essa palavra tem a ideia de completa, de íntegra. Davi está dizendo que a palavra de Deus ela é completa, ela tem tudo o que a gente necessita para que a gente tenha força, para que a gente tenha vigor. E quando na minha versão diz assim, olha, a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é completa, e qual o resultado que ela gera no homem e na mulher, que decide se render a ela? O texto diz, ela revigora a alma. Literalmente aqui o verbo revigorar significa fazer retornar, converter. Quando a gente fala de conversão, o que é conversão? É um homem ou uma mulher está traçando numa direção, caminhando numa direção, e de repente algo acontece na vida dele ou dela, que faz com que ela dê meia volta, e volte no sentido contrário. Davi está dizendo que a palavra de Deus tem o poder de nos converter, de fazer com que a gente mude de rota. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos cansados e cansadas espiritualmente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, porque nós estamos assumindo as nossas próprias rotas, porque nós estamos assumindo os nossos próprios caminhos. Mas de repente, quando um homem e uma mulher, quando nós
meditamos na palavra de Deus e nos rendemos à palavra de Deus, porque não adianta simplesmente ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e a gente não se render a ela. Quando a gente se rende à palavra de Deus, diz Davi, Deus nos faz voltar, nos converter, mudar de rota. E quando a gente começa a caminhar, não no caminho que a gente quer, não na história como a gente quer, não seguindo a nossa própria vontade, não seguindo o nosso próprio pensamento, não seguindo os nossos próprios interesses, mas seguindo a vontade e a palavra de Deus, a nossa alma é revigorada. Nós ganhamos força na caminhada, nós ganhamos vigor para continuar. A palavra de Deus traz força ao cansado, é isso que Davi está dizendo. Em segundo lugar, veja comigo, meus queridos, a parte B do versículo 7, que a palavra de Deus, se ela tem o poder de revigorar a alma, a palavra de Deus também traz sabedoria ao inexperiente. Porque o texto diz o seguinte, olha, os testemunhos do Senhor, está fazendo paralelo, a parte B do verso 7 está fazendo paralelo à parte A, que é a lei do Senhor. No verso 7, a parte A, está fazendo paralelo aos testemunhos do Senhor, é a mesma coisa, é a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus gera? Qual é o resultado que a palavra de Deus gera? Segundo Davi, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O salmista aqui está afirmando que a palavra de Deus, além dela possuir o poder, meus irmãos, de nos dar força para continuar, de nos dar vigor para a gente fazer a vontade de Deus na história, da gente seguir o caminho de Deus, o texto está dizendo que a palavra de Deus, ela é digna de toda confiança. Na verdade o texto diz assim, olha, os testemunhos do Senhor, eles são dignos de confiança, a gente pode confiar. A ideia aqui de Davi é de alguém que está dando uma testemunha, um testemunho, melhor dizendo. Pense bem quando uma pessoa está diante de um tribunal. O que se espera de uma testemunha no tribunal? É que ela fale a verdade, para que tanto o juiz, quanto os advogados, quanto o promotor, quanto a audiência ali presente, tenha confiança no que ela está dizendo. O texto está dizendo que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Aquilo que Deus revela na sua palavra, a gente pode confiar. As promessas de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, as orientações de Deus, a sabedoria de Deus, a gente pode confiar. A gente não precisa olhar assim para a palavra de Deus com desconfiança. Vixe, será que Deus escreveu isso? Será que Deus realmente quer o meu bem? Deus falou isso aqui, mas será que realmente Ele está certo? Será que Deus não se equivocou em dar essa orientação? Não, a gente pode confiar, e quando a gente confia, diz o salmista Davi, quando a gente crê realmente na palavra de Deus, quando a gente confia realmente nos testemunhos do Senhor, diz o texto sagrado, que nos tornamos pessoas sábias. E existe uma grande diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. Existem muitas pessoas, você deve conhecer, que têm muito conhecimento, são pós-graduadas, são pós-doutoradas, são mestrandas, tem curso disso, tem curso do aquilo, são pessoas altamente capacitadas, intelectualmente falando, mas elas não são sábias, são tolas. E existem muitas pessoas que são semi-analfabetas. Talvez, quem sabe, não sabe nem escrever um O no fundo de uma garrafa. E são pessoas sábias. Porque conhecimento nem sempre significa sabedoria. Sabedoria é a certeza, é a possibilidade, a capacidade de uma pessoa agir na vida segundo os princípios e os valores de Deus. O texto está dizendo que quando um homem e uma mulher se rende à palavra de Deus, Deus vai nos transformando de tolos em sábios, de inexperientes, de crianças,
que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda em pessoas sábias. Quando o marido se rende à palavra de Deus, esse homem se torna uma pessoa mais sábia, e isso faz com que ele ame mais a sua esposa, e isso faz com que ele possa servi-la mais, cuidar mais, protegê-la mais, assim como Cristo fez e faz com a sua igreja. Quando uma mulher é impactada pela palavra de Deus, essa mulher se torna mais sábia, ela consegue respeitar mais o seu marido, cuidar da casa, dos filhos, sabe dar um conselho, sabe organizar, administrar os recursos, juntamente com o seu marido que entram na sua casa. Quando filhos se rendem à palavra de Deus, eles se tornam mais sábios e começam a obedecer seus pais, a valorizar cada oportunidade que seus pais dão a ele. A palavra de Deus, meus irmãos, nos torna pessoas sábias. E mais, terceiro lugar, no verso de número 8, veja comigo. Além da palavra de Deus nos dar força e nos tornar pessoas sábias, a palavra de Deus traz satisfação ao nosso coração. Porque o verso de número o verso 8a do Salmo diz assim: os preceitos do Senhor são justos e fazem o quê? Dão alegria ao coração. A expressão dar alegria é um verbo, e é um verbo que aparece muito, mas muito mesmo no Antigo Testamento. Eu fiz uma contagem rápida, eu percebi que o verbo alegrar-se, ou regozijar-se, ou estar alegre, o verbo usado aqui pelo salmista no Salmo 19, verso 8, aparece cerca de 150 vezes em todo o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, aparece 150 vezes. Só nos Salmos, esse verbo aparece 52 vezes. O que isso significa, pastor? Significa que os Salmos é um livro da alegria. Um terço de todas as aparições desse verbo aparece somente aqui nos Salmos. Os Salmos falam de alegria, os Salmos falam de regozijo. E eu fiz ainda um estudo um pouco mais profundo, e eu percebi o detalhe. Praticamente todas as vezes que esse verbo aparece nos Salmos, o salmista está se alegrando por três motivos. Das 52 vezes que esse verbo aparece nos Salmos, 3 são os motivos que fazem o salmista se alegrar, em júbilo, regozijo. Primeiro motivo, ele se alegra no Senhor. Várias vezes o salmista está se alegrando em Deus, em quem Deus é, na pessoa de Deus, sem bênçãos, sem milagres, sem nada, sem doações, nada, pela pessoa de Deus. Ele está se alegrando, ele está dizendo: eu me alegro em Ti, eu me regozijo em Ti, eu tenho júbilo em Ti, eu tenho prazer em Ti. Ele se alegra por Deus, por quem Deus é. Segundo lugar, o salmista também se regozija nas obras do Senhor, por aquilo que Deus está fazendo, seja na vida dele, seja na vida do povo. Ele olha para as obras de Deus, para o que Deus está fazendo, e ele percebe o que Deus está fazendo, e isso traz grande alegria no seu coração. E em terceiro lugar, o salmista se alegra na palavra do Senhor. Meus queridos, não tem como a gente se alegrar em Deus, se alegrar nas obras de Deus e não se alegrar na palavra de Deus. Como é que um filho, pense bem comigo, como é que um filho diz que ama um pai ou uma mãe, mas ele nega os conselhos do pai, ou joga fora os conselhos da mãe? Será que de fato esse filho ou essa filha ama de fato o seu pai ou a sua mãe? Quando nós amamos uma pessoa, quando nós amamos alguém que está em superioridade acima de nós, nós amamos os seus conselhos, nós nos rendemos à sua palavra. O salmista está dizendo: a tua palavra me dá alegria. E quem está dizendo isso aqui é Davi, meus irmãos.
diante das inúmeras realidades que ele tem diante dele, riquezas, fama, sucesso, reconhecimento, segurança, conforto, coisas que as pessoas na época de Davi buscavam, coisas que as pessoas da nossa época buscam desenfreadamente, em busca de sentido, em busca de alegria, em busca de preenchimento. Davi diz: nada disso satisfaz o meu coração, nada disso me dá alegria. O que me dá alegria é o Senhor, o que me dá alegria é a presença do Senhor, o que me dá alegria são as obras do Senhor, o que me dá alegria são as palavras do Senhor. Eu tenho um grande prazer, satisfação e alegria nas palavras do Senhor. Ele olha para as palavras de Deus e ele tem grande prazer. Não é algo que ele faz assim forçado, zangado, por obrigação. Ele vai para a palavra de Deus com deleite, com ternura, com sede, com fome. Porque ele sabe que somente a palavra de Deus pode preencher o seu coração. Em quarto lugar, o salmista diz que a palavra do Senhor, verso 8, a parte B, a palavra de Deus traz discernimento aos olhos. Na minha versão diz assim: os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. A expressão límpidos significa puro, claro. Pense bem você já tentou se maquiar diante de um espelho sujo? Borrado de pasta de dente? Já tentou se ver diante de um espelho que está manchado? Não dá para ver a sua face de forma nítida. Um espelho sujo não dá para refletir a sua imagem conforme ela é. Ele não está límpido, ele não está claro, ele não está puro. O salmista Davi está dizendo que os mandamentos do Senhor são cristalinos. Não tem mancha, não tem defeito. A palavra de Deus é inerrante. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar contradições, não vai encontrar erros, não vai encontrar nenhum ensinamento que se contraponha a outro. A palavra de Deus é coerente, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é limpa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é clara, é cristalina. E o que essa palavra gera quando um homem e uma mulher se derrama sobre ela, se deleita sobre ela? Diz o texto sagrado que essa palavra, que é clara, que é límpida, que é santa, que é cristalina, traz luz para os nossos olhos. A ideia aqui, meus amados e queridos irmãos, é de um barco que está navegando na escura noite. E a grande expectativa do navegador é encontrar um farol, porque o farol no porto dá direção, dá sentido, dá orientação. Assim também somos nós. Nós cantamos aqui que Deus está no nosso barco, que nós estamos navegando nesse barco. Muitas vezes nós estamos caminhando na história, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres diários, tomando decisões, fazendo escolhas. E muitas das vezes, meus amados, fazemos escolhas, tomamos caminhos, assumimos rotas que não estão sendo iluminadas pela palavra de Deus. Quando nós estamos trafegando numa estrada e de repente o seu farol quebra. Você já teve uma experiência como essa? Recentemente eu estava voltando do sítio de Edu, com esse carro, e eu não sabendo mexer ainda direito. Estava eu e minha mãe, e de repente eu fui mexer no farol, tentava colocar um farol mais alto, eu acabei desligando o farol, fiquei perdido na estrada.
Não enxergava um palmo, deu desespero, meu Deus, comecei a mexer, o farol voltou. Quantas vezes, meus amados, nós estamos assim? Queremos enfrentar uma crise no casamento, baseado em que luz? Na sua? No seu coração? Queremos ensinar uma criança o caminho que ela deve andar, baseado em quê? No que você acha que é certo e errado? Entrou o dinheiro na sua casa e você não sabe como fazer, onde gastar, onde investir, como administrar. Por quê? Porque você, se não estiver orientado por essa luz, você vai ser sugado pela escuridão do consumismo. E o dinheiro não vai dar mesmo não. Mas quando a gente se depara com essa palavra que é límpida, essa palavra traz luz para nós, traz orientação para nós. No Salmo 119, por 2 vezes o salmista diz isso. Primeiro, um bem conhecido nosso: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A palavra do Senhor é lâmpada. O texto ainda diz no Salmo 119, verso 130, a explicação das tuas palavras ilumina. Somente a palavra de Deus é farol para a gente. Somente a palavra de Deus traz luz e discernimento para que a gente assuma o caminho correto, para que a gente não se perca nas estradas da vida, achando que é Deus que está dando direção, achando que é Deus que está nos orientando, quando na verdade a única voz que nós temos ouvido é a voz do nosso coração. Quantas vezes Israel não tomou decisões erradas diante de Deus? O povo foi para o exílio muito tempo depois de Davi, porque justamente negligenciou a palavra de Deus. Toda vez que Israel cantava esse cântico, ele era lembrado de que quem conduziu Israel na escura noite do deserto foi a luz da glória de Deus. Se nós queremos ser guiados e iluminados, meus irmãos, nos nossos negócios, na nossa família, no nosso casamento, na relação com os nossos filhos, na relação com o nosso corpo, como cuidar do nosso corpo, como lidar com o corpo, na nossa relação com as redes sociais, na nossa relação com as finanças, nós precisamos nos deixar iluminar pela palavra de Deus. Caso contrário, estaremos trilhando os mesmos caminhos da igreja de Laodiceia, que o Jesus falou: você é cega. Sem a luz da palavra de Deus, nós somos cegos. E corremos o risco de um cego estar guiando outro cego. Nós precisamos ter um compromisso de trazer a palavra de Deus para a nossa casa. Nós temos que ter o compromisso de trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Nós temos que ter o compromisso de priorizar a palavra de Deus na nossa agenda. É isso que Davi está dizendo. Se a palavra de Deus gera tudo isso, o que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? O povo de Israel estava fazendo com a Torá, com as escrituras. Davi fez esse cântico para convencer o povo de Israel, e Deus está tentando nos convencer nesta noite que nós não podemos negligenciar essa palavra que nos dá força, que nos dá sabedoria, que nos traz luz, que nos torna pessoas sábias e experientes na vida, que nos guia na direção da vontade de Deus. Depois que Davi fala dos resultados da palavra, ele fala do caráter da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para Davi? Verso 9, 2 coisas. Em primeiro lugar, Davi fala que a palavra de Deus, ela permanece inabalável. Verso 9, parte A, diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre.
Davi quer dizer que a palavra de Deus ela é inabalável. Seguindo talvez, quem sabe, esse entendimento de Davi, o profeta Isaías diz em Isaías 48, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O Senhor Jesus Cristo, anos depois de Isaías, em Mateus 24, 35, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Seguindo o exemplo, o ensinamento de Cristo, o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 1, verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os salmos, os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos são unânimes em afirmarem que a palavra do Senhor não está presa a uma cultura, não está presa em uma época, não está presa em um século, não está presa em uma geração. A palavra de Deus permanece de geração em geração, por toda a eternidade. Pode passar os céus, pode passar a terra, pode passar uma cultura, pode passar uma geração, a palavra de Deus é a mesma. Louvado e engrandecido seja o Senhor. A mesma palavra que sustentou os salmistas, a mesma palavra que sustentou os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, a mesma palavra que sustentou os profetas e os levou a pregoar por toda a terra, sendo perseguidos, sendo maltratados, mas viviam e pregavam a palavra. A mesma palavra que sustentou os reis, sustentou Davi, sustentou uma parte da caminhada de Salomão, sustentou Ezequias, sustentou Josias. A mesma palavra encarnada em Jesus Cristo, que entrou na história como o verbo de Deus, a palavra de Deus, a nossa salvação, o nosso Senhor. Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Se outrora Deus falou por meio dos profetas, agora fala por meio do Filho. Ele é a palavra e sustenta todas as coisas, a sua vida, a sua casa, a sua família, pela palavra que sai da sua boca. Hebreus capítulo 1, verso 4. Essa palavra não passa, essa palavra é a mesma, ontem, hoje e amanhã. Não dá para negociar, não dá para dizer, não, isso aqui foi lá atrás. Não, a palavra de Deus, ela é relevante, ela é viva, ela é eficaz. Em segundo lugar, Davi dá um segundo aspecto do caráter da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. O texto diz, a parte B do versículo 9: as ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras, são todas elas justas. Davi está afirmando que a palavra de Deus, ela é a verdade. Todas as palavras, todas as ordenanças são a verdade. A verdade não está naquilo que a gente pensa. A verdade não está naquilo que os filósofos dizem, que os cientistas dizem. A verdade não está naquilo que as mídias afirmam, que a gente vê nas redes sociais. A verdade está na palavra de Deus. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas. Cada palavra do Senhor, cada oráculo do Senhor, cada palavra, cada letra, cada frase, cada sentença, cada capítulo, cada livro, são todas elas justas. Então, se eu quero estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos, a gente não pode negligenciar essa palavra. Eu não sei se você tem consciência disso, mas o que você está segurando aí em uma das suas mãos, essa Bíblia, isso é um artigo de luxo, meus irmãos, de pouco tempo. Até o século 17 séculos de cristianismo, os cristãos não tinham o privilégio de ter uma Bíblia em suas mãos, na sua língua.
Foram os reformadores, durante a reforma protestante do século XVII, que tomaram a decisão de colocar a Bíblia na mão do povo, na linguagem do povo, porque até então a Igreja Católica prendia, escondia a palavra de Deus, traduzida em uma língua estranha, o latim. Somente os sacerdotes, somente os padres, somente o clero tinha acesso à palavra de Deus. O leigo, os irmãos, os congregados não tinham acesso. Foi quando surgiu homens como Lutero, como João Calvino, como William Tyndale, que começaram a traduzir a palavra de Deus na língua do povo e colocou a Bíblia na mão do povo. Homens que morreram por conta disso, homens que foram presos para colocar a Bíblia na mão do povo, tiveram que sofrer, foram presos, foram maltratados, e hoje nós temos esse privilégio de termos a palavra de Deus na nossa língua, do nosso modo, no nosso colo, e Deus nos deu esse privilégio para quê, meus irmãos? Para a gente fazer das Escrituras um acessório para vir na igreja, ou fazer da palavra de Deus a nossa prioridade, a nossa meta, aquilo que está em primeiro lugar das nossas vidas, o nosso deleite, o nosso prazer, o nosso amor, e se debruçar diante dessa palavra, meditar sobre ela de dia e de noite, e deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme segundo a palavra do Senhor. Como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus? Que é verdade e justa. Se a gente negligencia essa palavra. E por último, Davi dá, primeiro ele fala sobre os benefícios da palavra de Deus, o que ela produz, os resultados dela. Se em segundo lugar ele fala sobre o caráter dela, ela é eterna. E ela revela a vontade de Deus. Davi agora apresenta qual deve ser a nossa resposta diante dessa palavra. O verso 10 diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Em resumo, Davi está dizendo que a palavra de Deus, meus irmãos, deve ser ardentemente desejada por nós. Ardentemente. Se a palavra de Deus traz força ao cansado, se a palavra de Deus traz sabedoria ao inexperiente, se a palavra de Deus traz satisfação ao coração, se a palavra de Deus traz discernimento aos olhos, se a palavra de Deus permanece inabalável ao longo do tempo, se a palavra de Deus revela a vontade de Deus para o seu povo, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa escolha? Davi diz o seguinte: se nós entendemos que a palavra de Deus é tudo isso, eu preciso desejar a palavra de Deus mais do que o ouro puro. O ouro puro aqui, claro, você já entendeu, significa riquezas. O que os homens sempre buscaram, sempre almejaram. Talvez nos nossos dias as pessoas não corram literalmente atrás de ouro, mas elas correm atrás de dinheiro. Elas querem muito dinheiro. Elas não se contentam com o que têm. Querem sempre mais. Sempre mais. Sempre mais. Elas correm desenfreadas atrás de riquezas, de conforto, de segurança. E elas buscam isso acima das bênçãos e dos valores espirituais. As pessoas vivem dessa forma. O sonho do brasileiro é ganhar o máximo de dinheiro possível no menor tempo de vida possível. É se aposentar cedo.
É passar num concurso público e ter uma segurança. O texto está dizendo que quando um homem, uma mulher de Deus, entende realmente quais são as riquezas aos olhos de Deus, ele entende que a palavra do Senhor é muito mais desejada do que todas essas coisas que as pessoas brigam aí fora. As pessoas casam por dinheiro. As pessoas se divorciam por dinheiro. Famílias brigam por dinheiro. Maridos brigam com esposa, esposa brigam com o marido por causa de dinheiro. Filhos matam pais por causa de dinheiro. E Davi está dizendo que a palavra de Deus, para ele, é mais desejada do que qualquer outra coisa. E mais, ele diz ainda que a palavra de Deus, quando ele se delicia, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ele está falando de prazer, irmãos. Uma das comidas mais deliciosas para o judeu era o mel. Ele está falando que a palavra de Deus dá muito mais prazer do que o sexo. Dá muito mais prazer do que a comida, você se banquetear nos melhores restaurantes, nos melhores buffets. Dá muito mais prazer do que bebida, do que fama, do que aplausos, do que respeito. A grande pergunta que talvez podemos fazer nessa noite: o que ou quem nós temos buscado de forma ardentemente, que nós já acordamos pensando, fazendo, agindo, que nós priorizamos acima de qualquer outra coisa? Não, é que eu posso rejeitar esse compromisso, eu posso deixar isso aqui de lado, mas isso aqui eu não posso. É o quê? Tem um pastor batista americano chamado John Pipe, que ele disse certa feita: se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Se nós não temos fome por Deus, é porque alguma coisa, ou alguma outra pessoa, ou alguma outra realidade tem assumido o lugar de Deus das nossas refeições. O povo de Deus, diante da revelação da glória divina na criação e no poder transformador da sua palavra, precisa se render em plena obediência. E eu fecho dizendo, Salmo 119, verso 11 e 12. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar? Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar vontade para a palavra de Deus. Eu posso chegar aqui para os irmãos e falar assim: olha, busque mais, busque mais. E isso não fazer sentido nenhum para nós. Se o Espírito Santo de Deus não fizer, ninguém pode fazer. Vamos pedir a Ele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor. Deus, quando nós compreendemos a grandeza, a beleza, a profundidade que é a Tua palavra, meu Senhor, a gente ganha consciência que nenhuma realidade nesta vida, nenhum conselho de ímpios, nenhum caminho de pecadores, nenhuma busca desenfreada pelas pessoas desse mundo, nem mesmo as nossas vozes interiores, os nossos achismos, as nossas opiniões,
elas podem preencher o nosso coração, a não ser a tua palavra. É a tua palavra que traz satisfação para nós, meu Pai. Quantas vezes nós andamos famintos, quantas vezes nós estamos andando esqueléticos espiritualmente, enfraquecidos, enfraquecidas, frágeis diante das tentações, porque a gente tem jejuado acerca da tua palavra, a gente tem feito uma dieta que rejeita, que descarta tempo de qualidade sobre a tua palavra. Nos perdoe por isso, Senhor, porque uma das tentações do diabo nestes nossos tempos tem sido preencher a nossa agenda de tantos compromissos, de tantos afazeres. Por mais que a nossa realidade, os nossos dias sejam tomados pela tecnologia, ainda nos falta tempo. Quantas horas desperdiçadas nas redes sociais, quantas horas desperdiçadas com conversas frívolas, quantas horas desperdiçadas, meu Deus, diante de um televisor, quantas horas desperdiçadas ao pé de um telefone, quantas horas desperdiçadas, meu Deus. Nos perdoe. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos ser tomados pela tua palavra, que o teu Espírito Santo sobre agora nessa igreja, e não somente nessa igreja, mas faça isso na tua igreja aqui nessa cidade. Nós queremos, ó Deus, ver o Senhor trazer um avivamento, e nunca houve um avivamento na história sem o povo ser levado para a oração e para a palavra. Não há avivamento sem oração e sem palavra. O Senhor não deseja que sejamos analfabetos bíblicos. Para isso o Senhor deixou a tua palavra registrada, para isso o Senhor deixou a tua palavra escrita, para que nós sejamos moldados em Cristo Jesus pela tua palavra. Faça isso nessa igreja, faça isso, Deus, na tua igreja espalhada nessa cidade. Levanta líderes nessa cidade, homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, não com sonhos, não com revelações, mas da tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos na tua palavra, alimenta-nos com a tua palavra, ilumina-nos com a tua palavra, molda-nos, nos dê sabedoria, guia-nos, orienta-nos, fortalece-nos na tua palavra, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, que clama dentro de nós, Abba Pai, que o teu glorioso Espírito nos leve para a tua palavra, não com orgulho, não com sapato alto, achando que já sabe, não, mas com coração humilde, com coração quebrantado, com coração rendido, para que a tua palavra nos molde, como o oleiro faz com barro, para a glória, para o louvor e para a honra do nome do Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus em Cristo continue vos abençoando, meus amados, em nome de Jesus.